Boa noite, caros ouvintes da Rádio Mulher. Estamos aqui mais uma vez com o seu Primeira Chamada, todas as terças-feiras, a partir das 8h30 da noite. Estou eu aqui, Felipe Henrique, com o professor Cláudio Gonçalves, o professor Luciano Henrique, e todas as terças-feiras a gente recebe um convidado especial. Daqui a pouco a gente vai apresentar ele aí, já vou deixar meu boa noite aqui para o Eduardo, mas ao longo do programa a gente vai entender um pouquinho mais quem é o Eduardo, qual que é a função dele aqui na cidade e até mesmo como professor universitário. Lembrando que a gente está no Facebook, né? Então se você quiser falar com a gente, fazer algum elogio, alguma crítica, não vamos ler a crítica, mas se você quiser pode mandar. facebook.com/primeira chamada e é isso aí. Lembrando, né, que você pode acessar pela internet, radiomulher.com. Se você clicar no link no ar, você ouve a gente também, além da 102.7. Cláudio, meu boa noite para você, os seus destaques iniciais. Boa noite, Felipe. Boa noite, Luciano. Boa noite ao nosso convidado, Eduardo. A semana passada nós trouxemos um promotor de artistas. Isso. Hoje nós trouxemos um artista, né? Isso aí. Certo? Legal. Luciano, meu boa noite para você, seus destaques, o que você trouxe pra gente hoje? Boa noite, Cláudio. Boa noite, Felipe. Boa noite, Eduardo Jardim. Boa noite, caros ouvintes da Rádio Mulher. Bom, hoje eu vou dar uma lembrada no pessoal do Enem, né? Começa as inscrições agora, né? Vamos dar uma lembrada nisso. Vou falar um pouco aí de algumas habilidades e competências do Enem. Pessoal, agora vamos focar bastante, né? Agora no Enem, que é em função disso aí. Legal. Muito obrigado, Luciano. Lembrando que todas as semanas a gente homenageia uma banda, né? Então a banda dessa semana vai ser o Coldplay. Então ao longo do programa, ao fundo, você já pode ouvir algumas músicas do Coldplay. E também, lógico, deixar os meus agradecimentos aqui, já de início, ao Colégio Liceu Albert Einstein e ao Unopar, que são os nossos patrocínios, os nossos patrocinadores que nos auxiliam a fazer o programa. E só antes de entrar aqui com o Eduardo, lembrar que as camisetas estão prontas, né? Isso. Então, a qualquer momento... Ficaram bacanas, hein? Ficaram legais. Muito legal. A gente tá parecendo aqui 3 Minions, né? A gente vai sortear essas camisetas, então fique ligado aí que a gente vai entrar em contato com você. Eduardo Jardim, então vamos ao nosso convidado, professor de universitário e advogado. Meu boa noite para você, Eduardo. Boa noite. É com grande prazer que nós estamos aqui para tentar auxiliar, né, os estudantes na escolha certa, para quem quiser, pela profissão do direito. Legal, então, como você já deve ter percebido aí do outro lado, que o Eduardo ele é professor de direito e também advogado. Então, a gente vai falar bastante hoje de direito, lógico que a gente vai focar em todos os cursos ao longo do ano, mas hoje a gente escolheu falar bem do direito, né, Luciano? Hoje vai ser direito mesmo. Praticamente só isso, né? Lógico que a gente vai entrar na parte do Enem, mas hoje vai ser muito interessante porque tem muitos alunos que escolhem essa faculdade, esse curso, essa carreira e fica indeciso depois, né? Quando forma, para qual área seguir. Então vai ser bem interessante isso. Cláudio, já queria que você começasse aqui com alguma pergunta para o nosso convidado Eduardo. Bom, eu vou começar com a pergunta que eu fiz quando o Rodrigo, outro advogado, esteve aqui, né? Isso. Eduardo, o direito, né, a OAB é uma das únicas, ou se não a única, que faz o exame depois que o aluno é formado. Eu queria saber se você é a favor disso, se você acha positivo isso, ou não, né? Queria que você colocasse a sua posição quanto ao exame da ordem. Veja, Cláudio, eu sou extremamente favorável. Embora seja dirigente, pudesse, de certa forma, me comprometer na resposta por ser dirigente da OAB, mas não por isso. Eu acho que o mercado necessita dessa análise criteriosa dos profissionais que se formam. Na verdade, nós temos, por exemplo, em Uberaba 3 faculdades de Direito. Uberlândia, próximo aqui, temos 10. Então, é um número muito grande de pessoas que conclui o curso de Direito e pretende advogar. Algumas bem formadas, algumas preparadas, outras não. O direito lida com os interesses patrimoniais e pessoais das pessoas. Então, um mau profissional, principalmente aquele despreparado, pode, de repente, comprometer o direito da pessoa que não vai ter sucesso. Então, às vezes, aquela pessoa que tem um dano, que tem um prejuízo, ela, de repente, por uma inépcia do profissional, por um despreparo, ela não vai ter sucesso naquela empreitada. E ela vai reclamar de quem? Da ordem. Por que a ordem deixa essa pessoa receber a carteira? Então, na verdade, é um exame mais criterioso, é um exame um pouco até complexo, difícil, né? A gente até brinca que esse exame deveria se chamar concurso de ordem, porque ele realmente é exigente. Mas eu acho extremamente válido, até para garantir da sociedade, que vai encontrar naquele profissional habilitado uma pessoa que, pelo menos, minimamente está preparada.
E igual você falou, né, Eduardo? Vai tratar com pessoas, vai tratar de causas complicadas, né? A pessoa tem que estar bem preparada para isso. Inclusive, né, Luciana, quando o Rodrigo veio, a gente também falou sobre isso. A gente sente um pouco falta nas outras áreas, né? Acho que todos os cursos. Até o AB, assim, eu acho que o AB tá certinho de fazer, de pedir isso mesmo. Tem que fazer o exame. Eu acho que todos os cursos, né, o CRO, o CRM, todo mundo tinha que fazer um exame desse. E se você me permite, a medicina, por exemplo, é um curso muito fechado, muito restrito. Com a proliferação de novas faculdades, né? Isso. Só para que vocês tenham uma ideia, na Bahia foram meia dúzia de faculdades que foram agora criadas. Então, vocês imaginam de cidades pequenas, né? Então, daqui um dia, Uberaba nós temos 2 faculdades de medicina, Araguari. Então, essas faculdades vão abrindo campo e esses profissionais que vão ao mercado deveriam ser avaliados para saber se eles estarão realmente, se eles foram bem aptos né, a clinicar, a proceder a cirurgias. Então, acho que é melhor. A melhor opção para selecionar tem que ser realmente o exame. É diferente aquela seleção do vestibular com a seleção pro mercado de trabalho, né? Que você vai realmente entrar em contato com aquilo que você escolheu para sua vida profissional, né? Porque esses exames, eles avaliam na prova do primeiro ao último período. Quer dizer, todos os períodos são cobrados. Então, a matéria que ele concluiu o curso em 5 anos, a matéria do primeiro período é cobrada. Então, quer dizer, o cara tem que estar realmente sabendo o que está fazendo, né? Exatamente. Então, vamos encerrar esse primeiro bloco, que realmente sempre é o primeiro bloco, é mais curto, né? Mas o papo já tá bom já tô até com algumas perguntas aqui em mente. Então, lembrando que hoje a gente está recebendo o advogado e professor universitário Eduardo Jardim. Vamos encerrar com The Scientist, do Coldplay. Come up to meet you, tell you I'm sorry, you don't know how lovely you are. I had to find you, tell you I need you, tell you I set you apart. Tell me your secrets and ask me your questions. Now let's go back to the start. Running in circles, coming in tails, heads on the sides apart. Nobody said it was easy. It's such a shame for us to part. Nobody said it was easy. No one ever said it would be this hard. Oh, take me back to the start. I was just guessing at numbers and figures, pulling the puzzles apart. Questions of science, science and progress did not speak as loud as my heart. Tell me you love me, come back and haunt me. Oh, when I rush to the start, running in circles, chasing tails, coming back as we are. Nobody said it was easy. Oh, it's such a shame for us to part. Nobody said it was easy. No one ever said it would be so hard. I'm going back
Estamos de volta, caros ouvintes da Rádio Mulher, com o seu Primeira Chamada. Todas as terças-feiras, a partir das 8h30 da noite. É sempre bom lembrar, né? Todas as terças-feiras, a partir das 8h30 da noite, Rádio 102.7, a melhor rádio de Uberaba, Rádio Mulher. Ou também, se você quiser ouvir a gente pela internet, só acessar www.radiomulher.com, clicou no link no ar que você consegue ouvir a gente. Já vamos mandar aquele abraço pro México de sempre, Cláudio? Vamos. Porque semana passada também tivemos muita audiência do México, né? Isso. Semana retrasada, Florianópolis, então a gente tá conseguindo atingir lugares legais, né? Nós estamos até pensando em gravar esse programa no meio do ano em Guadalajara. Legal, Certo? legal. Porque a cada dia aumenta. Já vamos deixar aqui... Já são acho que 4, né? Semana passada aumentou mais um. Então já vamos falar aqui pra Fátima, nossa chefe, né? Que pra ela preparar já tudo pronto pra gente ir pra Guadalajara e gravar esse programa. Legal. Vou continuar com você, Cláudio, que parece que o Liceu ainda tem algumas inscrições pro pré-ENEM, é isso? Isso, o Pré-ENEM é um curso que acontece 4 vezes por semana, né? É um curso à tarde, indicado principalmente para a moçada que está em segundo colegial ou terceiro colegial das escolas públicas. Né? Normalmente as escolas públicas não trabalham a matéria toda do Enem e nesse curso o aluno pode, né, receber todas as matérias. Eu gosto sempre de chamar você quando a gente fala disso, Luciano, porque você realmente gosta de dar ênfase na parte da física, né? Eu gosto. Porque na escola pública o aluno não vê toda a física. Não vê, cara. Assim, eles no terceiro colegial principalmente só vê uma parte da elétrica, nem vê toda a elétrica não. E ainda tem mecânica, termologia, ótica e ondas. Então assim, que ele tem que lembrar do primeiro e do segundo que também não vê tudo. Então se ele for lá fazer o pré-ENEM, cara, ele vai recordar toda a matéria com o material do Bernoulli, que é o material pro Enem. Tem a melhor nota do Brasil, né? Exatamente. E vai recordar a matéria toda com a gente, cara. Então é uma turma muito bacana. A turminha lá é muito legal. Sim. Um abraço pro pessoal do pré-ENEM aí. Realmente. Né? Já Tá Você bem realmente legal gosta mesmo. muito dessa turma, né? Pessoal muito animado, cara. E um detalhe, Não, sem brincadeira. Luciano. Assim, eles olham, cara, sem brincadeira. Eu gosto de ir lá. Eu vou até motivado lá da aula, nesse pré-ENEM, que a molecada olha com a gente assim, cara, com vontade de saber mesmo. Fala assim, ó, eu tô aprendendo uma coisa bacana aqui, cara. Luciano, e uma coisa que tem que destacar, da turma passada, nós aprovamos 2 em medicina na UFT. Né? É o Felipe, né? Já vamos deixar um abraço pra ele. E a Thaísa também, Thaísa. né? Não, Um e abraço pelo pros Enem. dois. O Enem é o principal entrada o principal porta de entrada para as federais aí, cara. Sim. Eu vou, só lembrando aqui, beleza, Luciano, só se você quiser fazer alguma inscrição, 3338-2071, né? Só ligar lá e você vai ter mais informações no Colégio Liceu. A gente está recebendo hoje o professor universitário e advogado Eduardo Jardim. Antes de voltar para ele, vou com você de novo, Luciano, pegando no gancho do Enem, inscrições semana que vem. Isso, agora dia 9, hein? Não se esqueçam, e tá bem curta, né? 2 semaninhas só de inscrição, do dia 9 ao dia 20. Não deixar para o último dia. Não deixar para o último dia, não deixar débito automático, já falei, não deixar papai e mãe pagar, isso é uma responsabilidade do aluno, né? Valor da inscrição? R$ 68,00, aumentou de 65 para 68. E o ano passado deu o quê? 5,8 milhões de candidatos, né? Esse ano eles estão esperando 8, cara. 8, lembrando que também vai ter, né, a qualquer momento pode ter um teste de biometria para evitar você alguma falou fraude. isso mesmo né? semana passada, né? Falei isso semana passada para ter uma garantia maior para evitar um pouco de fraude, não é isso? E é isso. E passou um pouco mais para frente a prova, né? 5 e 6 de novembro, devido à eleição, né? Que passou um pouquinho, que para nós foi bom, né? E eu lembro que você algumas estava semaninhas. falando, é lógico que ainda não saíram as datas, mas é bem provável, eu lembro que assisti uma aula sua 2 semanas atrás, que é bem provável que depois do Enem já vai ter Unicamp. Não, certeza. Assim, ó, no final de Da semana sequência, 5 e né? 6 vai ser Enem, na outra semana deve ser Unicamp, na outra semana deve ser Unesp, na outra FUVEST, na outra já deve ser Uniub, né, o vestibular da Uniub, e depois na outra já vem a segunda fase da Unesp. Aí já tá Nossa, no Natal, entrou já em vem a novembro. segunda fase da FUVEST. Ixi, aí já... Então só falta confirmar as datas mesmo, mas é praticamente isso mesmo, E né? o Matias fazendo recuperação lá no colégio. E o Regis O Regis que e o Hércules se matriculando pro terceiro. Legal. Luciano, já aproveitando que eu tô aqui com você, já emenda uma pergunta aqui pro Eduardo Então, Jardim. essa questão do exame da ordem, né, Eduardo? Ela é uma questão bem polêmica, né? Tem pessoal que não gosta, condena, né? Até já vi desembargador falar que se ele fosse fazer a prova não daria conta de fazer, porque é uma prova bem pesada, igual você já falou, é bem pesada. Mas assim, eu acredito que isso aí é muito importante já para filtrar e peneirar, como você já falou, não é isso? Sim. Eu queria saber qual que é a visão que os alunos têm, né, que você é professor universitário, os seus alunos têm. Eles são bem preparados para isso, eles
criticam ou não, eles acham que é bom, e isso faz o aluno seu estudar mais, porque eu acho que se tivesse essa prova também na engenharia, na medicina, eles falam que a residência já peneira, né? Já tem a prova de residência, por isso que não tem essa prova aí. Mas nos outros cursos, eu não acho que o aluno estudaria mais, porque ele saberia que no final ele teria que fazer essa avaliado. prova aí. Eu creio que sim, mas na verdade, o exame da OAB, para deixar bem claro a todos que estão nos ouvindo, ele é um exame apenas para quem pretende exercer a atividade da advocacia, quem quer ser advogado. Quem conclui o curso de Direito, ele pode exercer uma gama de profissões que depois nós podemos falar sobre elas. Sim. Mas quem sonha ser advogado tem que se submeter ao exame do OAB. A questão da medicina, veja que a pessoa que conclui o curso tem a residência, como você falou, mas ele já está apto a clinicar de forma geral. Ele vai ser um clínico geral, ele não vai ter especialidade, mas ele já pode trabalhar. Mesmo Ao passo que ele o não faça, né, a residência, ele já pode clinicar. Isso. Recentemente nós tivemos um projeto da Presidência da República para criar o tecnólogo em Direito. Não durou 2 dias, a OAB já conseguiu suspender, porque isso seria um absurdo, não é? Então você não pode, de forma alguma, trabalhar na advocacia sem a conclusão, a aprovação no exame do OAB. Mas os alunos, eles, infelizmente, muitos deles só despertam quando estão chegando no 4º ano, né? Eles esperam acontecer. E às vezes por isso que nós não temos uma aprovação tão grande. Aqueles alunos mais comprometidos não têm dificuldade. Não tem dificuldade. Qual que é a porcentagem, Eduardo, mais ou menos, de uma turma que passa no exame da ordem? Direto, você está falando? Que passa? Saindo da universidade já passa no exame da ordem. Na verdade, o estudante já pode prestar antes de formar, né? Não, já Ele, pode. ele já forma já com direito, né? No 9º período ele já pode submeter o exame. No 9º, no 10º, quer dizer, ele tem um tempo. E são 3 exames por ano. Na realidade, a gente tem um percentual em torno de 20% a 40% de aprovação. Não mais do que isso. Isso é uma média bacana, assim. A nível nosso, sim. Evidentemente que, por exemplo, a nível de USP, essas faculdades que são tops nas capitais, a aprovação é em torno de 80% a 90%. Não é? Isso dobro. Legal. Ô, Eduardo, vou continuar aí na seleção do aluno em relação ao que ele vai fazer um pouco mais pra frente. Eu tava dando uma pesquisada no curso de Direito e eu tava olhando o que o cara pode fazer depois que ele se forma. E tem aqui algumas coisas, né? Dentre advocacia, direito civil, direito administrativo, direito do consumidor, direito trabalhista, tem a carreira jurídica, então tem muita coisa que ele pode fazer. Durante a própria universidade, os próprios professores, eles dão uma direcionada para o aluno ou isso é uma coisa muito pessoal mesmo? Isso vai de perfil de faculdade, não é? Por exemplo, aqui em Uberaba, as 3 faculdades, pelo que nós conhecemos, eu leciono em 2, elas têm um perfil generalista, não é? Agora, nós temos, por exemplo, em Uberlândia, por exemplo, a faculdade da Uniub e algumas outras faculdades, eles têm um trabalho com o aluno mais para a área empresarial, né? Porque é o mercado que aquele profissional que demanda mais para aquela região. Então, isso varia. Nós aqui somos clínicos gerais. Agora, formamos clínicos gerais. Agora, evidentemente, a faculdade mostra, sim, principalmente na época dos estágios, nós trabalhamos com eles mostrando os perfis, trazendo um promotor de justiça para falar sobre a atividade que ele exerce, um juiz de direito, um delegado. Então, ali o aluno vai se espelhando, fala assim, é isso que eu quero, Entendi. não é? É isso que eu sonho, é isso que eu vou buscar. Legal, legal. Cláudio, tem alguma para ele ou eu já posso outra aqui? Não, se você tiver Não, alguma engatilhada, vai lá, por favor. vai lá então, vai lá, Não, pode ir. ele falou aí das várias áreas, né? E eu queria que ele falasse, por exemplo, uma pessoa que ela fez o curso de Direito, não quer prestar o OAB, né? Que carreira, que colocação que ela poderia ter só com o diploma e onde esse curso, né, ajudaria ela nessa outra carreira? Na verdade, muitos que às vezes não conseguem ser aprovados na OAB e não conseguem passar num concurso público, por exemplo, se sentem frustrados. O que adiantou esse meu curso? Eu sou formado em Direito, mas eu não ganho dinheiro com esse diploma, né? Olha, veja bem, muitas dessas pessoas podem trabalhar em áreas, por exemplo,
exemplo, trabalhar num cartório particular, pode trabalhar num banco. Mas isso aí não precisa do curso de direito, mas ela ganha maturidade. Embasamento. Ela tem uma experiência única, que é conhecer dos direitos das pessoas, né? Que ela faz parte também. Isso é muito importante. É um enriquecimento cultural muito grande. Isso já vale, não é? Mas evidentemente que hoje, pela nossa experiência que nós temos observado, a grande maioria quer estabilidade. Busca um curso de direito para galgar essas profissões públicas que são muito bem remuneradas, né? Vão trabalhar, por exemplo, nos fóruns, por exemplo, para ganhar em torno de R$10.000 por mês. Magistrados ou promotores que têm o salário equivalente a 20 e poucos mil reais por mês, né? Auditores, né? Fiscais, o que mais? São tantos cursos, são tantas opções que as pessoas buscam no sentido de estabilidade, né? Porque sabe que aquilo vai ser garantido. E a advocacia é uma profissão maravilhosa. Eu amo e tenho orgulho no que faço. Mas evidentemente que a advocacia ela demora um pouco a ter o resultado, né? Aquele profissional da advocacia que inicia suas atividades, ele inicia de uma forma modesta, não é? Os clientes não aparecem como aqueles que vão no supermercado, né? Eles aparecem, mas é por indicação e geralmente tem que amigos. Trabalhar junto com alguém, né? Isso. No começo, evidentemente que tem que trabalhar de empregado mesmo, tem que ralar. Eduardo, aí no caso, por exemplo, a pessoa que tem alguma coisa paralela até ajuda, né? Caso do Rodrigo, nosso professor, além de professor, ele atuava como advogado. A pessoa quando já tem uma retaguarda, ela suporta esse momento em que vai ser necessário aguardar para formar uma carteira. Certo. A partir do momento em que a pessoa já começa a se espelhar, né, em um profissional e também, de certa forma, servir de referência, esse profissional vai crescendo e ele vai ganhando prestígio e a clientela vem naturalmente. Mas até que ela comece a trazer resultado, demora. Por quê? Porque os processos são demorados. Então, às vezes, ele propõe uma ação trabalhista, que vamos colocar uma que é mais rápida, mas de repente demora 2 anos para o cliente dele receber e para o cliente dele repassar os honorários. Então, até que venha esse numerário para ele de volta, infelizmente, não é tão rápido como a pessoa sonha. Isso, então, muitas dessas pessoas não querem passar por dificuldades, então elas optam pelo concurso, né? Porque o concurso, se elas estiverem preparadas... Está garantido. Está garantido. E, Eduardo, o Cláudio perguntou aqui que se o cara não quer fazer o exame da ordem assim que ele é formado, ele pode seguir outra área. Mas vamos supor, o cara formou, não prestou o exame da ordem, ele tem um tempo que ele pode ficar sem prestar o exame. Depois de 5 anos formado, eu falei, quero prestar o exame da ordem. Eu posso? Pode, claro. Não tem validade. Ele vai ter mais dificuldade, essa que é a verdade, porque a gente sempre diz que o direito sempre evolui. A sociedade evolui, o direito evolui, não é? Já vista essas situações, por exemplo, do direito dos casais homoafetivos, né? Não está na lei, mas o direito evoluiu, os julgamentos, seguindo a orientação da Constituição, que todos são iguais, também evoluiu. Então o direito, os conceitos vão mudando. Então a pessoa estudou numa época, na outra época, de repente, as leis... Nós temos o Código de Processo que foi agora, entrou em vigor agora, quer dizer, a pessoa estudou no antigo, o novo... vai ter que se preparar de novo, então ela vai correr atrás do prejuízo, vai ser um pouco mais difícil, mas perfeitamente possível. O vade-mecum tem que trocar todo ano. Todo ano. O Brasil é um país, eu até digo aos alunos que na faculdade, quando eu estive, eu tinha uma matéria chamada Estudos dos Problemas Brasileiros. Nós estudávamos os problemas, vandalismo, jeitinho, né, os males do Brasil. E eu achava muito ruim que era um estrangeiro que lecionava pra gente e metia o pau no país, mas eu vi que isso era muito verdadeiro. Então, a pessoa precisa amadurecer no sentido de saber das dificuldades que vai enfrentar, que não é fácil. Legal. Luciano, tem alguma para ele? Mas aí eu vou querer que você faça a pergunta e aí para ele responder no próximo bloco, porque a gente vai encerrar daqui a pouco. Beleza. O Eduardo, a gente começou hoje ao contrário, né? Porque normalmente a gente começa perguntando um pouco da sua história, não é Sim. isso? Do entrevistado e tal. Nós já começamos com o exame da ordem, né? Hoje já começamos. Claro. Eu queria saber de você, como que foi o seu início e por que você escolheu direito? Porque o ouvinte que está ouvindo a gente aqui, ele precisa saber por quê? Como que eu vou saber que eu sou vou pro lado direito ou não? Se eu estou escolhendo direito ou não? Legal, Beleza? então a gente já vai responder essa pergunta, o Eduardo vai responder essa pergunta. E um ouvinte que está nos ouvindo, Luciano, ele vai ouvir a gente no próximo bloco, porque a gente vai encerrar esse bloco com Viva la Vida do Coldplay. Então a gente está homenageando o Coldplay, então Viva la Vida.
rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes. Listen as the crowd would sing. Now the old king is dead, long live the king. One minute I held the key, next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand. I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, once you've gone there was never an honest word. That was when I ruled the world. It was the wicked and wild wind, blew down the doors to let me in, shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become, and revolutionaries wait for my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever wanna be king? I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, I know St. Peter won't call my name, never an honest word, but that was when I ruled the world. Hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, I know St. Peter won't call my name, never an honest word, but that was when I ruled the world. Estamos de volta, caros ouvintes da Rádio Mulher, para o nosso terceiro bloco do seu Primeira Chamada. Todas as terças-feiras, a partir das 8h30 da noite, estou eu aqui, professor Felipe Henrique, com os professores Cláudio Gonçalves e Luciano Henrique. Sempre a gente recebe um convidado especial. Hoje está sendo muito legal para aquele estudante que almeja ser advogado ou seguir outra carreira do direito, que a gente está recebendo o professor universitário e advogado Eduardo Jardim. Está podendo falar um pouco não, a gente está conseguindo aprender bastante coisa sobre o que o aluno pode fazer, né? E antes de continuar, Luciano, ontem começaram as aulas do Flexus, é isso mesmo? É isso aí. Foi legal a aula? Foi legal, cara. Na verdade, é sistema 10, né? O material que a gente usa do Flex de São Carlos, né? Começamos a usar o material ontem muito bacana, né? Material atualizado, gostei demais. A turma tava bacana também, uma turma bem interessada. Começou assim, com mecânica, né? Nossa, certeza, né, cara? Tem que começar daquele basiquinho tudo de novo, mas é bacana, né? A professora de professor é isso, né, cara? Sempre voltando, falando. É igual o aluno perguntou, você não acha ruim de vir repetindo a mesma coisa sempre? Eu falo, não, cara, porque eu gosto de ser professor.
né? Eu sou professor, não estou somente professor. Legal. Então, assim, avisar o pessoal aí que o curso começou ontem, né? Se alguém tiver interessado, tem algumas vagas ainda, que a turma tá muito bacana. Então, vamos lá começar a fazer esse curso aí. Física, foi ontem, né? O senhor que Isso. dia, Cláudio? Quarta-feira, matemática, né? Isso. E na quinta-feira, química. Então amanhã aula com o Wilson e depois de amanhã aula com você, Cláudio. Isso, exato. Isso aí. Se quiserem mais algumas São informações... 2 como que horas é? e meia de aula, né, por semana. Até o Enem a gente vai completar todo o programa, nas 3 matérias. E é um aprofundamento para quem quer prestar o Enem, ou as faculdades públicas de São Paulo, ou as faculdades de medicina particular, que são bem concorridas. Também Né? tem um pessoal querendo muito. Pessoal aí. que vai fazer, por exemplo, Direito, né, estamos com o professor e o nosso advogado Eduardo Jardim. Em São Paulo, por exemplo, o FEST é muito pesado. Muito. Certo? E qualquer uma das áreas aí, elas são determinantes. Ô, Cláudio, e vale a pena ressaltar o seguinte, né? A pessoa que é direito, a habilidade deles é o quê? Humanas, concorda? Humanas. Nosso curso é de exatas. Mas muita gente que estuda humanas, o diferencial é aonde? Se torna diferencial, Exatas, né? É cara. basicamente assim, todo mundo que vai prestar direito tem a obrigação de acertar aquela parte de humanas, Facilidade né? na parte de humanas. Isso, então Isso. as outras partes, principalmente exatas, é aquele diferencial, né? Que geralmente coloca o cara lá dentro. Eu né? falo para os alunos, por exemplo, igual o Eduardo tá aqui, ele não vai me deixar mentir sozinho. Você pega 2 advogados, um que tem um raciocínio lógico, às vezes mais rápido, e o outro que não. Com certeza, ele tem uma perspicácia maior, com certeza. Legal. Então, como a gente tinha terminado o bloco anterior, Eduardo, o Luciano tinha te feito uma pergunta a respeito de como foi ser professor universitário, né? Como que foi o início, né? tudo- E pessoal até que a tá carreira ouvindo, como né? advogado mesmo, Isso. né? A escolha de ser Isso. advogado. Não, a escolha pela advocacia se deu no 2º ano da parte fundamental, e na 7ª série, na verdade, um professor da época ele ministrava aula de direito, matéria chamada de direito. Ele passava os princípios, né? No colégio mesmo. No colégio. Ensino fundamental. No ensino fundamental. 7º ano. E aí eu fiquei deslumbrado com aquilo. Falei, é isso que eu quero para a vida. Eu sempre tive senso de justiça, né? Eu sempre sofri com as injustiças, né? O que eu poderia fazer para construir um mundo melhor, né? Eu poderia ajudar, de certa forma, aos injustiçados. Eu sempre tinha isso em mente, né? Um poeta, né? Mas o fato é que, na época, aquilo me despertou. Eu falei, é isso que eu quero, e nunca mais eu tirei isso da mente. Tive muitas dificuldades na época da faculdade, porque era um menino sem recursos, né? A faculdade era um salário mínimo, ganhava um salário mais 20%, tinha que ir a pé 4,5 km para ir para voltar. Mas eu botei na cabeça assim, eu quero, eu posso, eu consigo. E assim eu me esforcei, eu quero ser advogado, consegui. Quero ser professor universitário, com 2 anos de formado já era. Então eu acho que a pessoa tem que acreditar sempre no sonho, né? E lutar por ele. Então, aquele menino, meio bobinho, meio poeta, chegou Que onde achou chegou, que ia né? mudar o mundo. Exatamente. Então, eu acho que realizar um sonho é sempre importante. Eu, na faculdade, enquanto aluno, não tive incentivo dos meus professores. Quando eu perguntava sobre advocacia, né, advocacia é muito difícil, Saúde, tem, Luciano. tem advogado de mais, serviço de menos, sempre o desincentivo. Mas eu não desisti ainda assim, né? Eu percebi depois que, na verdade, eles estavam fazendo reserva de mercado. Eles não queriam, né? Então, na verdade, Concorrentes. eles temiam a concorrência. E hoje eu sei, porque eu e outros colegas da época sucedemos esses professores. Outros que estão por vir, que estão nos ouvindo, com certeza farão o mesmo conosco. Eduardo, mas deixa eu te falar, você falou aí essa parte bonita do direito, né, aquelas Sim. coisas. A gente sabe que advogado não é só isso, né? De maneira Tem nenhuma. até aquela piada que o advogado falou pro outro, o que a gente vai tomar? Vamos tomar alguma coisa? Ele perguntou de É quem, verdade. né? É verdade. Na verdade, Às vezes o cara tem que defender uma coisa. Só para queria que você vocês explicasse tenham- isso, né? Por exemplo, a área de penal parece que tem algumas olha, coisas assim. para ingresso na advocacia, não basta apenas a aprovação no exame do OAB. Isso foi até oportuno para lembrar. Para se inscrever nos quadros da OAB, esse profissional tem que passar no exame do OAB, concluir, depois da conclusão do curso, e ele tem que ter atestado de idoneidade moral. Ele não pode ter processo condenatório, não é? Ele tem que ter um mínimo, né? Então esse mínimo é que a pessoa seja ética, né? Mas agora, só para vocês terem uma ideia, eu sou conselheiro estadual da OAB e estava no mês passado julgando colegas. Nós temos muito maus colegas. Às vezes tem essa pecha de maus profissionais, advogado malandro, etc, etc. E a gente sabe que temos mesmo. Mas nós somos hoje 1 milhão de advogados no Brasil. O Brasil é o país com o maior número de advogados do Brasil. No mundo, né? No mundo.
Mas nós temos em todas as áreas pessoas Exato, que não sim, prestam. todas as profissões. Juízes que não prestam, promotores que não prestam, deputados que não prestam. Né? A gente sabe muito bem disso. Porque também Infelizmente. tomaram uma pecha também, não é verdade? Mas nós temos excelentes profissionais honestos, probos. Então, aquela pessoa que pensa em se enriquecer à custa de outros, trazendo prejuízo, ele também é responsabilizado, ele também é julgado, processado, né? Mas é verdade. Me lembrou aqui o programa de semana passada, com certeza o Tunico ia ter dificuldades, né? Porque a ficha criminal que ele tinha foi meio complicada, que a gente falou semana passada, E né? aproveitar também para dar um abraço, né? Nosso presidente, o Vicente. Ah, o Vicente, eu fui companheiro da diretoria dele, é um grande amigo, está fazendo um excelente mandato, né? Um abraço para ele. Um abraço para ele. Então, eu tô aqui com uma pergunta de uma convidada nossa, da Pamela, que tá até aqui com a gente no estúdio, já mando um beijo pra ela, minha namorada. Mas antes Namora? Isso, é. Ainda bem, né? Só queria lembrar... Também vou mandar um beijo pra ela. Eu queria lembrar que a gente tá no Facebook, então se você quiser mandar a sua crítica, seu elogio, lembrando, a gente não vai ler a crítica, a gente só vai ler o elogio aqui, mas pode mandar facebook.com/primeira chamada, certo? Já queria mandar um abraço também, Luciano, Araxá tá ouvindo bastante Ó, a o gente, pessoal tá né? gostando muito, viu, cara? Legal, e Eu vou lá toda semana e falo, Luciano, tá muito legal, cara. Eles estão ouvindo bastante. Ituverava, né, Cláudio? Ituverava, Aramina e Miguelópolis. Legal, então estamos conseguindo Só cidadão. aumentar bastante a Aramina, nossa... eu fiquei sabendo que a população inteira está ouvindo, todas essas 5 pessoas vão ouvir na que rádio tem nesse acesso dia. à internet, né? Exatamente. Me lembrou aquela história que você me contava da Copa de 70, que todo mundo juntava Pra numa assistir os casa, jogos. né, pra assistir os jogos. Estão fazendo isso com primeira chamada, legal. Então, Eduardo, a pergunta que a Pamela mandou pra você aqui, a gente vê na televisão aquele pessoal do Poder Judiciário, né, que são os bambambãs praticamente, né? Qual que é o processo pra chegar até lá? Eles também passaram por exame da ordem? Como que faz? Então, essas atividades, né, que são mais remuneradas, que atraem mais pessoas a nível de concurso, que são as atividades da magistratura, né, os juízes, né, que nós temos na área trabalhista, temos na área federal, temos na área estadual, e os promotores de justiça nessas mesmas áreas são as categorias mais procuradas. Na realidade, eles têm um concurso com várias fases. Realmente, a seleção é até mais exigente. Eles têm que, para disputar essas vagas, primeiro eles têm que ter concluído o curso, 3 anos de uma atividade jurídica. Antes nós tínhamos magistrados que concluíam o curso, já eram aprovados no ano seguinte. Uhum. Tudo bem, tem capacidade, mereceram aprovação, mas não tem experiência de vida. Muitas vezes vou ter que julgar uma situação de família, e é um jovem que não tem experiência de vida. Então, é exigido esses 3 anos de experiência jurídica, que é a principal advocacia. Mas ele não precisa, evidentemente, só usar a advocacia como experiência. Pode, de repente, ele trabalha no cartório, ele mexe com processo. Mas ele tem que ter feito o exame da ordem. Não é necessário exame da OAB. necessariamente. Tá. Porque Juiz, promotor, em Portugal, por exemplo, para ser promotor, você tem que ter 5 anos de advocacia e depois 5 anos de Ministério Público para ser juiz. Aqui não. Nós trabalhamos da seguinte forma: o juiz, o promotor e o advogado estão todos no mesmo nível. Todos colaboram para o mesmo fim, que é a aplicação da justiça. Não existe ninguém superior a ninguém. Evidentemente que muitos almejam porque é estabilidade, mas nós sabemos que muitos advogados conseguem oferir rendimentos muito superiores a juízes também, se ele souber trabalhar e se ele tiver sorte e uma boa clientela. Uhum. Mas então, geralmente são 3 a 4 fases, né? Uma prova escrita, que é o mata-burro, né? Múltipla escolha, uma prova aberta, dissertativa, uma prova oral, e no Ministério Público, que tem a 4ª fase, que é uma fase de tribuna, em que ele vai para uma tribuna simular um júri, responder perguntas, né? Defender um ponto que é sorteado na hora para ele responder. E geralmente a concorrência nesse tipo de concurso é exorbitante, né? Milhares para cada vaga. Certo. E lembrando também que no Supremo é a indicação do presidente, né? É isso? Na verdade, é até interessante a gente ilustrar que para o Supremo Tribunal Federal, a indicação é presidencial, né? O presidente da República indica quando vaga, são 11 os integrantes do Supremo.
algum aposenta, é aberto a oportunidade da presidência indica um profissional, né? Que pode ser um magistrado, um advogado, é alguém que tenha notável saber jurídico. Muitos não sabem, mas não precisa ser advogado, não precisa ser formado em direito. Olha isso. Mas é claro que para ter notável saber jurídico tem que Sim. ser o profissional do direito. Né? Questionaram recentemente a nomeação do Dias Toffoli, porque não tinha sequer uma pós-graduação, nem a nível de especialização, e foi galgado a ministro. Na verdade, a presidência apresenta o candidato, ele é sabatinado pelo Senado, né? E se é aprovado, mas eu nunca vi o Senado reprovar. Isso que eu ia te perguntar. Eu nunca vi. Na verdade, só se a pessoa se comprometer demais, né? Essa última nomeação agora, né, por questões de que esse último ministro, ele já externou seu posicionamento ao mesmo partido da presidência, houve questionamento, mas não foi reprovado também por conta disso, né? Legal. Luciano, a gente vamos falar mais um pouquinho só do Enem? Pode ser? Tá preparado aí? Podemos? Vamos lá. É que assim, você trouxe as informações para o aluno que vai prestar o Enem, né? Que quando que ele vai prestar, quando que ele tem que ficar atento às inscrições, ao preço, essas coisas. Queria que você falasse um pouquinho dentro da prova do Enem. Beleza. Ó, a prova do Enem, de 3 anos pra cá, ela tá ficando cada vez melhor, né? Porque antes era aquela prova interpretativa, não é isso? E o cara lia o texto, interpretava e marcava a questão. Hoje já não tá mais assim. A prova hoje está muito perto do vestibular normal, né? Não que o Enem não seja normal, mas é porque o vestibular é um pouco mais apertado, né? São estilos diferentes, né? Isso. Hoje o Enem, ele é conteudista, Felipe. Hoje é conteudista. O aluno tem que saber matéria, né? Ele tem que saber. Senão ele não... Ele tem que saber e tem que saber aplicar. Começou a se aproximar da prova do vestibular, né? Exatamente. Por isso que todas as federais foram e aderiram, né? E cada vez mais universidades estão aderindo ao Enem, porque a prova está ficando cada vez melhor, né? Luciano, só para dar uma lembrada, no começo do Enem, às vezes a resposta de uma questão estava no próprio texto, né? Exatamente. Mais ou menos isso, Isso né? não acontece só no Enem, não. Isso acontece no ENAD também. Os alunos que formam, às vezes, perguntam para mim, né? Que eu sou professor universitário também, da engenharia, e falam assim, Luciano, tem lógica cair um negócio desse? Aí eu peguei a questão, cara, e li. Falei, mas peraí, tá escrito aqui em cima a resposta, olha aqui, ó. Sem brincadeira, o cara me mostrou. Complicado, Falou assim, ó, né? vou te dar um exemplo. Já tava escrito assim, ó. As cadeiras de roda hoje são feitas por material que é feito o ônibus espacial da NASA, beleza? Certo. Porque ela é mais leve, é mais resistente, não. Beleza, aí vem lá. Sobre a cadeira, aí tinha lá a letra A. É mais resistente, mais leve. Aí o aluno pergunta, mas como que pode cair um negócio dele? Eu não vi isso na universidade. Mas tem que ler e Nossa, marcar. mas aí também... Interpretação de texto. Não, sem brincadeira, não é ENAD, é a prova do ENAD. Porque eu acompanho o Enem e acompanho o ENAD. E você é que é a professor, mesma instituição, você é professor de basicamente. engenharia, né, Sou Luciano? professor de Até engenharia. aproveitando que o Cláudio falou aqui da interpretação de texto, eu tô me formando em engenharia de produção esse final de ano, eu sinto muita falta, tô falando por experiência própria, da gente ter algum incentivo nessa área de interpretação, na área de português. Na porque- faculdade, né? Na faculdade mesmo. E ser alguma coisa obrigatória, sabe? Porque a gente tem como disciplina optativa redação técnica, mas eu acho que o cara tem a obrigação de saber escrever e é diferente. Às vezes o cara não veio com uma base boa do ensino médio e às vezes ele só estudava exatas. Ele tem que saber essa parte de português e gramática na faculdade, né? Com Então, certeza. o cara tinha que saber essa resposta, né? Com certeza. Ele tinha que ler e saber. Não precisava, às vezes não viu na universidade exatamente aquilo ali, mas eles têm que ler e marcar a resposta. Isso é uma Então, questão interpretativa. Essa pessoa que está se preparando para o Enem aí tem que fazer todas as apostilas, fazer exercício. Cara, tem que fazer, normal. tem que estudar, velho. O negócio é o seguinte, tem que estudar, Cláudio. Sabe, o aluno tem que estudar. O aluno, assim, principalmente, né, o aluno de Uberaba, ele tem que estudar. Você pega em São Paulo, a gente dá aula aí, o pessoal faz cursinho de manhã, faz curso à tarde de química, física, biologia, faz curso de redação, Vai pro faz curso de inglês. inglês. O cara fica o dia inteiro, cara. Volta pra Vai, casa às 11 horas da 11 noite. horas né? da noite, sabe? E todo dia é isso. O cara tá focado. Acho que o pessoal tem que estudar mais, cara. Não tem jeito. A gente tem que estudar, tem que deixar, sabe, WhatsApp do lado, Facebook, celular e focar mais em estudar. Se é isso que realmente você quer. Fazer simulados. É isso aí, cara. Se você quer isso, você tem que ir atrás. Tem que treinar, é treino. Vestibular você tem que estudar e treinar. Treinar bastante, fazer prova. Em termos também. de carga horária, o que você aconselha? Por exemplo, um aluno do ensino médio e um aluno do pré-vestibular. Olha, Cláudio, o ensino médio, cara, o cara tem que estudar a tarde inteira, todo dia. Das 2 às 5h30, 6 horas, todos os dias. Umas 3 a 4 horas todos os dias. Agora, o aluno de cursinho, cara, ele tem que estudar das 2 às 10 da noite, todo dia. Todo dia, sem brincadeira.
Separa Sim. aquela uma horinha pra academia, pra dar uma pra dar relaxada, né? relaxada Uma e caminhada. voltar a Uma estudar. caminhada, aham. Porque é o seguinte, cara, todo mundo vai passar. Agora, aquele cara que dedica mais, estuda mais, vai passar Vai antes passar dos antes, outros. né? É isso aí. Uhum. Entendeu? Tem que focar. E o aluno perguntou, "Sam, como que eu sei quando eu estou preparado?" Até falei outro dia no cursinho. Falei, quando você perdeu noção do dia da semana, você perdeu noção da hora que você tá, aí você tá começando a ser um pré-vestibulando mesmo de verdade. Só para lembrar, para a segunda fase da UFO, né, o liceu, quatro alunos só para medicina. Muitos alunos do terceiro colegial e vários alunos também em engenharia. Então, a nossa escola, graças a Deus, né, o liceu aqui em Uberaba, como a gente sempre fala, é o melhor custo-benefício. Né? Cara, é o Agora melhor fica a custo-benefício. expectativa pro dia 20 de junho, né? Pra Aqui que sai o resultado. que saia o resultado. Mas, assim, 4 alunos só em medicina, que é uma carreira super concorrida. 230 por vaga, E a tava, gente né? sabe que tem cursinhos específicos para medicina que não aprovaram tanto que a gente Não, aprovou. em federal não, né? O É. pessoal tá aprovando muito em particular, mas federal, cara, nós estamos com aprovação muito boa em federal. Exatamente. Legal, a gente vai encerrando mais um bloco aqui e infelizmente a gente vai ter que ir pro último bloco, né, depois da música. A gente tá homenageando hoje Coldplay, então a gente vai agora com a Sky Full of Stars. Cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky full of stars. Cause you light up the path. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. Cause in the sky full of stars, I think I saw you. Cause you're a sky full of stars. I wanna die in your arms. Cause you get lighter the more it gets dark. I'm gonna give you my heart. I don't care, go on and tear me apart.
Oi, Fátima, estamos de volta? Então estamos de volta, caros ouvintes da Rádio Mulher, com o seu Primeira Chamada, todas as terças-feiras, a partir das 8h30 da noite, certo? Estou eu aqui, Felipe Henrique, com Cláudio Gonçalves e Luciano Henrique, trazendo muito entretenimento, muita diversão, muita educação, e hoje a gente falou muito de direito. A gente sempre recebe um convidado e hoje foi bem legal o programa, né? Infelizmente estamos chegando... Hoje foi direito, hoje foi. Finalmente a gente fez um programa direito, né? Tá bem legal o programa com o Eduardo Jardim, que é professor universitário e advogado. Então, você que tem dúvida aí, que tá no terceiro colegial ou mesmo no extensivo, que quer essa carreira, acho que conseguiu tirar bastante dúvida. Cláudio, bem rápido, o Unopar tá com algumas pós-graduações, é isso mesmo? Vixe, muitas pós-graduações, tem mais de 40, e eu sempre destaco o MBA. O MBA, porque aqui a Rádio Mulher tem muito formador de opinião, né? Exatamente. 3338-2071. Isso. Então, 3338-2071, se você quiser mais informações, só ligar nesse telefone que você consegue falar a respeito da Unopar. Eu já queria deixar o agradecimento aos patrocínios, tá, Cláudio? Obrigado. E, Eduardo, queria ir para uma última pergunta para depois a gente encerrar. Queria que você falasse um pouco a respeito de como é o curso de Direito ao longo do curso mesmo. Quais são as matérias que o aluno vai ver, porque às vezes ele fica meio perdido, né? Então, nós vamos estudar todos os ramos do direito, né? Num curso de 5 anos. Né? Não existe curso inferior a 5 anos. Nos primeiros períodos, né, o aluno tem uma introdução ao direito, ao estudo do direito, algumas matérias ligadas à sociologia, filosofia, economia, aos problemas do Brasil, conforme já disse, português, né, a nível de redação, né? porque é muita leitura. Escrever, né? É muita leitura, né? Aí depois ele vai estudar nos ramos do direito civil, do direito criminal ou penal, né? O direito tributário, trabalhista, né? O direito do trabalho, previdenciário, processo civil, processo do trabalho, processo penal, porque na verdade nós temos, por exemplo, nesses direitos materiais, que são o civil, tributário, penal, nós temos o processo do trabalho, processo civil, onde ele vai aplicar essa teoria que ele estudou na prática, exercendo nos processos, né, nas atividades, fim. Ele tem, depois de estudar essas matérias, ele tem 2 anos de estágio. Certo. 2 anos de estágio, então. No 4º e no 5º ano. No 4º ano, onde ele trabalha, e ele é obrigatório, ele não pode ser postergado para outro momento, né? Então ele vai receber conhecimentos dessas áreas, mas de forma prática, simulada e real, onde ele vai poder atender os clientes, ele vai acompanhar o advogado, participar de atos, né? E depois ele conclui o curso. São as PJs. Como é que é? Práticas jurídicas. Na verdade, existe um laboratório, a parte simulada é um laboratório jurídico, né, em que simulam situações, depois é o escritório mesmo, né, como se fosse um escritório de advocacia, bacana. Onde ele vai atuar verdadeiramente. E a sua área é de civil? Civil. Legal. Atuo na parte de família, civil, porque dentro do só para vocês terem uma ideia, eu falei algumas situações, mas, por exemplo, só na área civil, nós temos família, contratos, obrigações, né? Então, ali... É a mais abrangente essa? Uma das mais abrangentes. Eu creio que sim. Aí, na área trabalhista, das relações de emprego, de trabalho, nas demandas que o empregado processa o patrão, para que vocês possam entender. Na área criminal, onde vai se defender o bandido, mas também vai procurar se acusar numa assistência ao promotor, aquele bandido, não é? É muito interessante. Legal. Então, para o cara que quer prestar direito, né, ele tem diversas opções aqui na região. Aqui na cidade ele tem... Eu gostaria até de complementar que depois da conclusão, as áreas que a pessoa pode buscar além da advocacia seriam alguns exemplos. Delegado de polícia civil civil e federal, procurador da República, procurador de justiça estadual, procurador municipal, advogado da União, advogado do Estado, até cargos, por exemplo, do Itamaraty, de embaixador, eles levam muito em consideração o curso do direito, né? Juízes, promotores de justiça, serventuários da justiça, que embora não se... Eduardo. Pois não.
eu assino o exame e sempre tem os presidentes das empresas, né? Sim. E eu gosto muito de, quando aparece assim, ver O currículo. o currículo, né? A formação. E tem muitos presidentes de empresas, por exemplo, de tecnologia, que são advogados. É porque, na verdade, não basta ser apenas um sonhador, apenas conhecer aquela área. Ele tem que saber se ele pode executar. Se aquele projeto, por exemplo, ele atende às normas legais. E é muito mais fácil para um Já cara que mexe interpretando com isso, do, que né? só, do que só terceirizar isso para um departamento jurídico. A pessoa já entendendo, ela até poupa esse gasto. Então, uma pessoa que forma em direito, por exemplo, pode fazer um MBA na Unopar. Com certeza. Não é isso? Com certeza. Legal. Então, Evidentemente. só como eu estava falando aqui, Eduardo, são 3 faculdades de direito aqui na cidade, é Sim, isso mesmo? Quais sim. são elas, fazendo favor? Nós temos a Universidade Antônio Carlos, a Unipac, temos a Faculdade de Talentos Humanos e a Universidade de Uberaba, Uniub. Legal. Então, ó, na região, aqui em Uberaba, temos essas 3. Tem também a UFO, que aqui é muito perto. Tem a UFMG, que para a região de Araxá, geralmente o pessoal Pessoal gosta prefere, muito. né? Porque Ribeirão Preto. Ribeirão né? Preto Várias. também. Franca também é muito conhecido, Exato. né? E nós temos que nos preparar, porque a UFTM está preparando estudo para abrir o curso de Direito em Uberaba. Ó, legal. E isso vai ser um ramo muito importante, né? E eu acredito que não demanda muito tempo isso. Felipe, tem um tempo, uma pergunta rapidinho. Pode Pedro? ser assim, Bem rápido. Fátima. Porque assim, ó, É a última, tá, Fátima? A OAB, ela é muito restringe muito, né? E a gente sabe que a Unopar, a Faculdade de Distância, sempre tentou colocar o direito. Assim, por uma restrição da OAB, acaba que não acontece, né? Mas como o aluno formado vai ter que ter a chancela da OAB, você não acha que deveria permitir esse curso? Porque o aluno vai depois se submeter ao Existe uma exame. crítica a essa questão, mas nós sabemos verdadeiramente que o ensino à distância, ele atinge o mesmo objetivo, ele apenas facilita aquelas pessoas que não têm condição de estar no estudo presencial trabalhar. Isso é muito importante. O curso de Direito ainda há muita divergência nesse sentido, né? Mas nós não podemos esquecer que, por exemplo, na Faculdade de Direito do Triângulo Mineiro, que era a Uniub antes de se tornar universidade, nós tínhamos o curso de Direito vago. Que os alunos não precisavam vir frequentar as aulas e prestar. E um dos maiores juristas do Brasil, que se formou aqui, que é Humberto Teodoro, formou nesse curso. Quer dizer, foi um bom profissional. Eu acredito que com o tempo isso pode caminhar sim para que o curso de Direito também esteja à distância. A própria universidade de Uberaba e as outras faculdades também têm interesse nesse sentido. Mas isso é um trabalho que eu acredito que a médio e longo prazo possa acontecer. Eu não vejo qualquer restrição nesse sentido. Beleza, então já vamos ter que encerrar aqui, que a gente estourou o nosso tempo. Até peço desculpa aqui, a Fátima tá no meu ouvido aqui, doida. Então, vamos encerrar o programa hoje. Já vamos deixar um convite pro Eduardo para ele voltar, porque eu acho que o papo foi bem legal. Então, quando tiver mais tempo, mais próximo do vestibular, a gente já chama ele de novo. A gente encerrou, vai encerrar, continuar encerrando com Coldplay. Só queria lembrar aqui, mandar um abraço pro Matheus, que algumas semanas atrás lá no Rio de Janeiro foi no show do Coldplay. Então um abraço pra você aí, Matheus. Cláudio, muito obrigado mais uma vez, até semana que vem. Boa noite. Boa noite a Fátima, boa noite ao Rogério, que sempre está nos ouvindo, né? Obrigado, Eduardo, obrigado, Luciano, obrigado, Felipe. Um abraço para todos vocês. Luciano, boa noite, até semana que vem. Obrigado mais uma vez. Gente, boa noite a todos. Obrigado. Eduardo, muito obrigado pela sua presença. Realmente, acho que ajudou bastante os nossos ouvintes. Já deixo o convite aqui para você voltar quando a gente estiver próximo dos vestibulares. Muito boa noite. Bom, eu desejo também boa noite a todos. Foi uma oportunidade muito ímpar, né? Estou muito satisfeito e se que precisar, pode contar comigo. Legal, eu vou encerrando aqui, a gente vai tocar Adventure of a Lifetime, beleza, Luciano? Adventure of a Lifetime, que é a nova música do Coldplay. Muito boa noite aos ouvintes da Rádio Mulher, que nos acompanharam mais uma vez. Até a semana que vem. Turn your magic on with me, she'd say everything you want to dream away. We are legends every day. That's what she told me, and I feel my heart beating. I feel my heart underneath my skin. Oh yeah, I feel my heart beating. 'Cause you make me feel like I'm alive again.
Not in this way. I'm a dreamer that by light of day. Gonna hold up half the sky and say, only I own me, and I feel my heart beating. I feel my heart underneath my skin. Yeah, I feel my heart beating. 'Cause you make me feel like I'm alive again. Alive again. Oh, you make me feel like I'm alive again. Turn your magic on when this shit say everything you want to dream away. This pressure, this weight. We are diamonds taking shape. Oh, we are diamonds taking shape. If we've only got this life, this adventure and if we've only got this life, you get me through. And if we've only got this life, this adventure and wanna share it with you, with you. With you, let's go for another. Sing it. Thank you, everybody. Thanks a lot. Thank you so much, everybody. They nailed it.